Boa noite. Mais uma aula nossa de vibrações de sistemas mecânicos. Na aula de hoje eu vou resolver com vocês dois exercícios sobre sistemas com 2 graus de liberdade, sendo que a gente vai analisar hoje a vibração livre de novo, né? Porque ainda é o problema mais simples para a gente. E vamos lá. Então, a gente fez aquele exercício anterior, né? Se vocês lembram bem como é que a gente chegou nos resultados finais, né, dos modos de vibração e as formas de vibração, né? E agora, continuando naquele esquema lá, vamos fazer um outro exercício. Então, eu quero saber quais são as condições iniciais que faz esse sistema aqui, que é exatamente aquele sistema lá nosso, que a gente tinha analisado no exercício anterior, vibrar no primeiro modo e no segundo modo de vibração. Então, eu quero saber qual a condição de velocidade e posição inicial eu tenho que inserir aqui nesse sistema para ele vibrar exatamente naquele modo ali, ó, naquele modo dos que a gente tinha determinado antes, que estava aqui, ó. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos lá. A gente tem que partir, então, da equação que a gente já tinha da nossa solução. Com a equação que a gente já tinha da nossa solução, lá, aquela mesma equação passada que a gente já tinha achado, e a gente também já tinha que o R1 era 1 e o R2 era menos 1. Isso também, tudo lá do exercício passado, a gente achou isso aí, esse R1 e esse R2. Depois disso, substituindo aqui na nossa fórmula, então a gente vai ficar então em função de x1 de 1 e x1 de 2. Então você vai ficar com essas duas expressões aqui, ó. A expressão para x1 e a expressão para x2, só substituindo esses valores. Depois disso, a gente tem que obter as constantes. Quais são as constantes? A gente tem 4. É o x1 de 1, a gente tem o x1 de 2, e a gente também tem os nossos ângulos de fase, o φ1 e o φ2. Então, a gente tem essas 4 constantes aqui que a gente tem que determinar. Para aí sim a gente vai conseguir também colocar as nossas condições iniciais. Então, como que vai ser? x1 de 1, substituindo nossos valores aqui, ó, lembrando que o R2, olha aqui, ó, o R2 era menos 1 e o R1 era 1. Então, fazendo essa conta aqui, dá menos 1 sobre 2. E assim por diante. Aqui seria R2, x1. O R2 é menos 1. E assim por diante. A gente vai fazer isso aqui. Então, x1 de 0 é a nossa condição inicial de velocidade em 0. Então, isso aqui é o que a gente quer descobrir. Ó. x1 de 0, o x2 de 0 e o x' 1 de 0 e o x' 2 de 0. Isso que a gente quer. Então, a gente monta essas equações. Só com os valores que a gente tem lá do exercício, que é a massa, a rigidez. Então, eu não te dei valor nenhum aqui. A gente está trabalhando simplesmente com valores, assim, que a gente só colocou aqui, ó. É o nome da nossa variável, x1 de 0. Sua condição inicial no ponto da massa 1 no ponto 0. E para fazer isso, então, o que a gente vai usar? Eu pego lá qual que é o primeiro modo de vibração, porque está escrito aqui no exercício. Qual que é esses valores aqui, ó, esse, que fazem essa estrutura vibrar no primeiro modo de vibração. Então, o primeiro modo de vibração é esse. Então, se a gente pegar lá a nossa expressão da solução, x1 e x2, a gente vai ver que o que vai acontecer? O x1 de t vai ser exatamente igual essa parcela aqui, se isso aqui for zero. Se isso aqui for zero, aqui, ó, se esse x1 de 2 for zero, quer dizer que você vai riscar toda essa parte aqui da sua equação. Então, você vai sobrar só com isso. E se você sobrar só com isso, a gente vê que é exatamente igual esse primeiro modo aqui de vibrar. Então, essa é a primeira condição.
o x1 de 2 vai ser igual a zero. Ô, Vinícius, E o você de vai cair baixo na prova? vai, com certeza. Tá, é que a solução lá daquele primeiro exercício você já vai dar no exercício, como que vai fazer? Aquela que a gente fez no início da semana, Não, porque no caso aí, para resolver esse exercício aí, começou iniciando com aquela solução que a gente tinha achado, né? daquela que eu resolvi com vocês aqui. Tava aqui. Isso. Aí, no caso, na prova, tipo assim, tiver um exercício desse aí, você vai dar a solução dele já pronta aí e a gente continua o E, exercício? exatamente. Porque não dá tempo de fazer tudo, né? Que é muita coisa. É muito corrido, né? Então, se fosse o caso aqui, eu já daria as equações aqui que era para você utilizar. Essas equações base, que já era a solução. Aí isso aí é a partir desse mesmo ponto aqui. Só substituir as suas variáveis. Porque, em si, no que a gente precisou utilizar, começou aqui, ó. O resto tudo era só estava reescrevendo o que estava no exercício anterior. Começamos aqui. Então eu vi que quando eu coloco x1 de 2 igual a zero, então o primeiro modo vai ser idêntico, porque você vai zerar isso aqui e você vai zerar isso aqui. Então você vai ter essa expressão igual a essa e essa expressão igual a essa. Então, isso é a condição para fazer o primeiro modo. E beleza. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa seguinte pergunta. A gente vai voltar lá naquela expressão aqui, ó, x1 de 2, porque a gente viu que aqui o x1 de 2 tem que ser zero. Então, eu vou voltar nessa expressão aqui, ó, do x1 de 2. Então, eu sei que isso aqui tem que ser zero. Então, essa expressão aqui vai ter que ser igual a zero, porque eu achei isso aqui, ó. E agora, quais são os valores aqui que vão fazer com que isso aqui se torne zero? Então, o que tem que ser, o que tem que acontecer? Isso aqui tem que ser zero, tá aqui no meio. Isso aqui também tem que ser zero. Por quê? Se você multiplica zero por isso, dá zero. Zero mais zero vai dar o zero que a gente quer. Então, o que a gente vai achar aqui? Se esse for igual a esse, então quer dizer que os dois vão dar zero. Então, é como se fosse, por exemplo, se o x1 fosse 1 e o outro menos 1. Quer dizer, os dois fossem 1. Aqui daria menos 1 mais 1. Então, isso aqui daria zero. E aqui também é a mesma coisa. 1 menos 1 daria zero. Então, por isso que os dois aqui tem que ser zero. Ó. Tanto ó, tem que ser iguais. O x1 de zero e o x2 de zero tem que ser iguais para isso aqui ser verdade. Então, essa é a pergunta que você vai fazer. O x1 aqui de 2 é igual a zero. A gente pegou a expressão do x1 de 2 e igualou isso a zero. O que vai fazer isso ser verdade é, no caso, que o x1 de zero vai ser igual ao x1 ou x2 de zero. E também o x'1 de zero vai ser igual ao x'2 de zero. Agora, lá no segundo modo. O segundo modo, então a gente pega aquela segunda parte lá dos nossos modos de vibração. E se a gente analisar aqui, o que a gente vai ver? Que para que isso aqui aconteça na nossa resposta, a gente vai ter que zerar, ao invés do x1 de 2, vai zerar o x1 de 1. Então, isso aqui vai ser tirado da equação e isso aqui também. Porque o x1 de 1 vai ser igual a zero. Então, eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento. Vou pegar a expressão do x1 de 1 e igualar a zero. Então, essa é a expressão. E qual que é o valor dessas nossas condições aqui que vai fazer com que essa expressão seja zero? Então, se a gente analisar aqui, ó, se elas forem iguais, não vai dar zero. Então, não é isso. Então, quer dizer que uma tem que ser o negativo da outra. Então, x1 de zero é igual a menos x2 de zero. Para isso aqui ser zero. E essa aqui também, a mesma coisa. O x'1 de zero tem que ser igual a menos x'2 de zero. Então, a gente achou as duas condições. Porque a primeira condição era o quê? Quais eram as condições iniciais? Se você colocar uma condição inicial aqui para a massa 1 e para a massa 2, se elas forem iguais, e
tanto a velocidade também, você vai ter o primeiro modo de vibração. Então, tanto faz o valor aqui. Sendo as duas iguais, vai dar esse primeiro modo. Então, por exemplo, se eu falasse lá para você no exercício que a constante do ponto 1 aqui da posição seria 1 metro, e a constante do ponto 2 seria 1 metro também, e aqui colocasse 1 metro por segundo e aqui 1 metro por segundo também, você ia com certeza me falar assim, ó, ele está vibrando no primeiro modo de vibração, porque as duas são iguais. E caso eu te desse o outro, que as duas fossem inversas, enquanto uma fosse 1 e a outra fosse menos 1, e aqui fosse 1 metro por segundo e aqui menos 1 metro por segundo, você ia falar para mim, sendo as duas iguais em magnitude, mas inversas na direção, a gente vai ter o segundo modo de vibração. Então, lembrem aqui comigo, x1 e x2, esse aqui, ó, o minúsculo, é a nossa equação da solução. Então, é como meu sistema se comporta. É isso aqui. E esses aqui, ó, que a gente está colocando aqui com o nosso abrindo parêntese aí, o que está acontecendo? Isso aqui é um modo de vibração. No caso, esse é o segundo. Então, para fazer isso aqui vibrar no segundo modo, a gente teve que tirar essa primeira parte da equação. E no primeiro modo foi o contrário. A gente teve que tirar a segunda parte da solução para vibrar no primeiro modo. Agora vamos um exemplo com números. Com números é o que provavelmente vai cair na prova para vocês. Eu deixei um exercício hoje, já que vocês preferem números, e é mais fácil mesmo fazer com números. Então, isso aqui não era esse valor aqui, não. Isso aqui é que eu esqueci de copiar. É o exercício de vocês da atividade hoje é esse. Então, aqui você vai variar o K2, que é o valor da constante dessa mola aqui, no seu número de chamada. Então, a gente tem esse sistema aqui com 3 graus de liberdade, 3 elementos de mola, sendo que a mola 3 é 0. E estou te falando aqui também a massa 1, a massa 2. Não tem amortecimento aqui, então o sistema sem amortecimento. E te dei as condições iniciais. Condição inicial da massa 1 no ponto 0 é 1. Condição inicial de velocidade é 0. E todas as outras constantes também são 0. As condições são 0. Então, esse aqui é o valor que a gente vai utilizar nesse exercício, K2 igual a 5. Quem for o número 5, é para fazer com 5,5. Eu esqueci de falar isso. Vamos lá. Primeira coisa, exatamente igual no outro exercício. A gente começa fazendo o determinante. Então, a gente vai substituir na nossa fórmula todos os nossos números. Essa aqui é a nossa fórmula do determinante. Então, a gente vem cá e coloca os nossos valores. Vamos lá. Substituindo esses valores aqui, ó, o que a gente vai sobrar? Porque massa 1 a gente tem, ó, é 10. 10 ômega quadrado. Então, tá aqui, ó, menos 10 ômega quadrado. E K1 é 30 e K2 é 5. Então, 30 mais 5, 35. Então, tá aqui, é o mais 35. E aqui o menos K2, que vai ser menos 5. Menos K2 também, menos 5. E aqui também, ó, M quadrado, M2 ômega quadrado. O M2 é 1, então 1 vezes isso. E o K2 mais K3 vai ser 5 mais 0. Então, mais 5 aqui. E a gente acha esse sisteminha linear. Agora, não é linear não, gente. Desculpa, vai ser um sisteminha de quarta ordem aqui para a gente achar um polinômio. Então, a gente faz o determinante. O determinante daquilo é multiplicar essa diagonal menos essa diagonal e igualar a 0. Fazendo isso, a gente acha esse valor aqui, ó. 10 ômega quarta menos 85 ômega quadrado mais 150 igual a 0. O que a gente faz para resolver isso aí? Você pode utilizar lá aquela fórmula que a gente faz para ômega 1 e ômega 2. É uma fórmula grande. Pode utilizar ela. Vocês sabem qual que é. Vou até mostrar aqui para vocês. Ó.
Só um minutinho que eu vou achar ela. Aqui, ó, ômega 1 e ômega 2. Você pode utilizar essa forma. Ou, se você não quiser utilizar isso, você pode fazer a resolução do polinômio. Já que a gente tem muito recurso agora para utilizar enquanto a gente está em casa, vocês podem utilizar sites que ajudam a gente a calcular polinômio. Eu vou até mostrar aqui como que eu fiz. A gente sobrou nesse polinômio. Então, eu vou lá no site, eu vou pegar o nome do site para vocês. Eu digitei a equação. Olha aqui, ó. Digitei a minha equação lá, apertei para calcular e ele me deu os valores das raízes. Você vai ter os valores negativos aqui, mas você vai desconsiderar e pegar esses outros valores. Ó. Então, eu vou pegar o ômega 1 sendo esse aqui e o ômega 2 sendo esse aqui. Deixa eu ver o nome do site aqui para vocês depois utilizarem ele. Chama Calculadora Online. Aí tem lá equação polinomial. Calculadora Online. Vou até copiar e colar aí para vocês usarem depois. Agora, a gente fez isso, calculou aqui os valores de ômega 1 e ômega 2, porque eu não quis escrever aquela equação toda, mas eu poderia escrever a equação toda que ia dar certo também. Agora, a gente encontrou as frequências, né, são aqueles valores, dá exatamente isso aqui e isso aqui. E se eu elevar as duas ao quadrado, a gente tem esse valor aqui. Por que eu estou fazendo isso? Só uma jogadinha matemática para depois substituir. É mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou considerar a minha frequência como sendo a frequência da primeira massa. Aí eu vou substituir isso lá no meu sistema. Então, eu vou pegar o valor aqui que eu achei, do ômega 1 quadrado, por isso que eu fiz o ômega 1 quadrado, aqui direto, para colocar aqui dentro. Então, você vai substituir os valores aqui dentro. Então, a gente vai Ô, ter lá. Vinícius, Fala. como que achou esse o ômega 1 e ômega 2 aí, por favor? Eu resolvi esse polinômio aqui, ó. O ômega 4, já com polinômio de quarta ordem, coloquei lá nesse site que eu mandei para vocês, escrevi a equação e ele vai me dar as 4 raízes. Você vai desconsiderar essas negativas aqui e vai utilizar essas. Então, esse valor aqui, x, raiz de 5 sobre raiz de 2, é exatamente igual esse valor aqui, ó, de 1,58. E o raiz de 6, se você calcular, dá também exatamente igual esse valor aqui, ó, de 2,44. E antes também, você pode também utilizar outra forma de fazer isso, se não quiser utilizar o site para resolver o polinômio. Você vem aqui e acha os valores das suas frequências aqui, ó, ômega 1 e ômega 2. Você vai e utiliza esse nosso sisteminha aqui, ó, essa nossa equação grandezinha. Ela é só grande, mas funciona da mesma forma. Qualquer um dos métodos você pode utilizar. Vamos lá. Então, eu vou substituir a primeira frequência aqui, ó, ômega 1 quadrado, lá naquele meu sistema lá para fazer o determinante. Então, o que a gente vai fazer? Menos 10 vezes 2,5, que foi o valor que eu achei. Aqui no outro vai ser menos 5. Aqui também menos 5. E aqui vai ser o menos 2,5, que é o valor da minha frequência ao quadrado, mais 5. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer aquela multiplicaçãozinha para achar aquele seu sisteminha com duas variáveis. Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Resolvendo isso, dá 10 menos 5, 2,5. Você vai pegar a linha aqui vezes a coluna. Então, vai ser 10 vezes x1 menos 5 vezes x2 igual a zero. Então, 10 vezes x1
menos 5x2 igual a zero. E depois a gente vai fazer a outra parte. Menos 5 vezes x1 mais 2,5 vezes x2 igual a zero. Então, a gente tem duas equações, duas variáveis. Então, o que você faz? Isola uma, joga na outra e acha o valor. Basicamente isso. Aí, o que você vai achar nesse caso? Que o x2 de 1 vai ser igual duas vezes o x1 de 1. Com isso. Só porque você isolou uma e jogou na outra. Você vai achar esse valor. E agora com a segunda frequência. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, venho aqui, ó, menos 10 vezes o 6, mais 35, menos 5 e o menos 5 aqui. E aqui vai ser o menos 6, mais 5. Resolvendo isso, então, a gente vai ter aqui o 25 vezes x1, menos 25 vezes x1, menos 5 vezes x2, igual a zero. E depois, menos 5 vezes x1, menos 1 vezes x2, igual a zero. Resolvendo esse sistema exatamente da mesma forma, duas variáveis, duas equações, a gente vai achar que o x2 de 2 é igual a menos 5x1 de 1. x1 de 2, quer dizer. Isso aqui são as suas constantes. Vocês lembram que isso aqui, o maiúsculo, é a sua constante. Então, já estamos chegando mais no fim, gente. Ou não. Não tá, não. Tem mais coisa no exercício. A gente tem lá os nossos modos. Isso aqui é a nossa equação base, né? A gente escreve o x1 de 1 e o x2 de 1. E aqui o x1 de 2, x2 de 2. É muita coisa para ser raciocinada aqui hoje. x1 quer dizer que é a respeito da massa 1. Quer dizer, é o primeiro modo da massa 1. E o x2, segunda constante da massa 2. E aqui, x1 de 2 é a primeira constante da massa 2. E aqui é a segunda constante da massa 2. E a gente achou esses valores que estão aqui. De onde que vieram esses valores? Exatamente daquilo. Então, x2 de 2 é menos 5x1 de 2. Então, está aqui, ó, menos 5x1 de 2. E a outra, a gente veio dessa aqui, ó, o x2 de 1 é 2x1 de 1. Então, esse 2 aqui veio daquela parte. Então, o 2 veio lá da primeira, que é o x2 de 1, e o menos 5 veio dessa x2 de 2. Então, isso aqui é o nosso R. Eu vou chamar isso aqui daquele R, que é a razão das amplitudes. Agora, como que a gente vai fazer? A solução é a equação grande lá, da 5.15, que a gente tem. A gente vai utilizar ela, então, com os valores que estão escritos aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui. O x1 de 1 está aqui. x1 de 2, a gente vai utilizar esse aqui. E depois, o x1 de 2 está aqui, ó, que vai ser o R2 vezes o x1 de 2. E assim por diante. A gente vai multiplicando por esses valores que estão nessa nosso vetor aqui. Então, vou substituir os valores. Então, a gente vai pegar aqui, ó, x2 de 1, que aqui é o x2 de 1, é 2 do x1 de 1. E o x2 de 2 é o menos 5 disso aqui. Então, na hora que eu for substituir na equação, eu vou utilizar esses valores. Por quê? Eu quero saber quais são essas constantes. Se eu não tivesse esses valores aqui, eu teria 4 variáveis para duas equações. Mas como eu tenho esses valores, eu tenho duas variáveis para duas equações. Então, veja aqui, ó, o 2 veio daqui, que é o R1, e o seu R2 vai ser o menos 5 que veio daqui. Deixei aqui sublinhado para vocês saberem isso. Agora, o que a gente faz? Não é pequeno exercício, né? Vocês já perceberam.
Isso aqui é a mesma equação que está escrita ali. Agora a gente vai colocar as condições iniciais. Essas condições aqui, ó. Não como fazer um trem desse na prova, não, hein? Não, Pior que não tem medo, né? é muito grande, gente. Mas tanto que Pode eu fazer isso aí no MATLAB. Eu pretendo cobrar só em exercício. Vamos lá. Eu sei que é muito grande. Aqui, no nosso, na nossa solução, né, que a gente tinha, eu vou colocar as condições iniciais. Então, x1 de 0 é igual a 1. Então, x1 de 0 é igual a 1. O que eu vou fazer? Substituir o tempo por 0. Aqui. Então, 0 vezes isso dá 0. Então, sobra só o φ1. Tá aqui, ó, cosseno de φ1. E no outro aqui também é a mesma coisa. Ó. Isso aqui vai ser 0, então vai sobrar só o φ2. Então, tá aqui só o φ2. E vou fazer o mesmo para todas as outras constantes. Para todas as outras condições iniciais. Então, tá aqui para o x2, para o x1' e para o x2'. E como que você acha o x1' e o x2'? É derivando isso aqui. Mas derivar isso aqui não é muito complicado. Vocês sabem que derivada aqui de seno e cosseno é tranquilo. Tá, temos esses valores aqui. O que você pode fazer? Vou te dar duas alternativas. Ou você vai fazer um sistema aqui, em que você tem duas variáveis e duas equações, e resolver. Essa é a forma complicada. Ou você vai utilizar a sua fórmula pronta. Para você achar a sua fórmula pronta, então você vem aqui nesses valores. Olha, o que é o R2? A gente sabe que o R2 é menos 5. Tá aqui, ó. R2 é menos 5. O que é o x1 de 0? X1 de 0 é 1. Então, menos 5 vezes 1. X2 de 0 é 0. O R2 é menos 5 e o R1, se não me engano, era 2. Então, vai ser menos 5 menos 2. Então, aqui você vai estar menos 5 dividido por menos 7. Então, por isso que deu esse resultado aqui, ó, 5 sobre 7. E assim, exatamente igual nos outros. Você vai substituindo os valores que você tem. Essa é a forma mais fácil. Aí, o que você faria? Se fosse... Você é macho mesmo, aí você foi lá e quis fazer na unha o negócio. Aí você vai pegar esses valores, você voltaria nessa equação para resolver o resto. Mas já tem pronto para a gente. A gente pode utilizar os valores para calcular as constantes. É só grande, mas é só substituir aqui, ó, 1 sobre menos 5 menos 2. Aqui vai ser menos 5 vezes 1, menos 0. Aqui vai ser menos 5 vezes 0, mais 0. Então, isso aqui tudo dá 0. Então, sobra só essa parte aqui da equação. Se Então, você essa vai ter fórmula que... tiver na prova, vai ficar fácil. Não, com certeza. Pode ficar tranquilo. Então, aqui a gente vai ter essa equação, substitui aqui os valores, a gente acha, então, x1 de 1 é 5 sobre 7, x1 de 2, 2 sobre 7. O que é isso? Nossas constantes. Então, achamos os valores de nossas constantes aqui. Falta só os φ para a gente acabar o exercício. E a gente Ô, utiliza a Vinícius, o que é fórmula pontinho também. no 7 lá? Isso aqui era uma vírgula. É só Beleza. que é esse resultado, vírgula, esse resultado, aí tinha outros resultados aqui que eu cortei. Mas isso aqui não significa nada, não. Aí, para calcular o φ1, colocamos na fórmula do φ1, que é essa aqui. Então, a gente já calculou o ômega 1, ômega 2, já tem o R1, já tem todos esses valores aqui. E o que a gente vai achar? Que é zero. Então, vai ficar muito simples para a gente. Por quê? Por que vai dar zero? Porque tudo aqui em cima é zero, ó. Isso é zero, então já deu zero. E aí, esse aqui é zero, e esse aqui é zero, também já deu zero. Então, a gente achou o φ1 e o φ2. Depois, o que é? Só escrever a equação com seus valores. Então, a gente pega aquele valor da nossa solução. Peraí, deixa eu voltar. Que era esse aqui, ó. E só coloca os valores de x1 de 1 e x1 de 2. A única coisa que a gente fez, ó.
e substituiu isso por zero, porque o valor dele é zero. Então, a gente acha as nossas expressões para a massa 1 e para a massa 2. Simples? Não é. Hora nenhuma. Mas não é impossível porque dá para utilizar as fórmulas em todos. Todos os casos, a gente já derivou as fórmulas. Então, você não precisa fazer na raça. É só você ir substituindo as fórmulas aqui que você vai conseguir fazer todos os passos. E no fim aqui, isso aqui é a resposta. Então, isso aqui é um código de MATLAB. Eu coloquei aquelas expressões aqui, ó, e plotei o gráfico. O que que acontece? Aqui, ó. Como que a primeira massa vibra? Exatamente assim, ó. Ela está aqui o perfil de vibração dela. Você consegue descobrir aqui qual é a posição dela em qualquer período de tempo. E a massa 2 também é a mesma coisa. Então, por exemplo, quando vamos analisar no ponto 14, em 14 segundos, onde que está a massa 1? Está bem aqui em menos 1. E a massa 2 vai estar aqui em aproximadamente 0. Então, vocês vejam que tem uma diferencinha entre elas. E assim por diante. Então, cada ponto aqui você consegue um valor diferente. Eu sei que não vai ser tão simples de fazer, mas utilizem as fórmulas que dá certinho. Eu coloquei lá no portal para vocês um exercício que vai ser específico para cada um. Então, é só treinar você digitar isso na calculadora, para não errar. O procedimento é grande, mas o principal é você não errar na calculadora. E agora, pode chorar, gente. Eu choraria se eu tivesse tido essa aula. Deus me livre desse exercício aí, Ave Maria. Você pode ensinar nós a Gente, fazer isso no MATLAB. E não, na vocês podem bruta, fazer isso sexta-feira, ainda passando exercício desse, rapaz, descabelei qualquer um. vocês podem automatizar e fazer isso aqui no Excel, pô. Tranquilo. E vai ser, né? Numa sexta-feira é tenso, né, gente? Mas eu te digo, essa é o início da matéria que é um pouquinho mais complicada. Gente, a gente não colocou nenhum amortecedor aí. Imagina isso aí com um amortecedor e com uma força harmônica. Vai ficar muito pior, mas só que eu vou só passar conceitos para vocês dos outros, né? Para não ficar muito ruim. Porque isso aí já é matéria mais para você estudar em pós-graduação, em mestrado e doutorado, né? Porque vocês sabem o tanto que é complicado. Mas espero que tenham aprendido um pouco aí e voltem aí no vídeo para ver qual que é a sequência que vocês vão tomar para fazer esse exercício. E eu vou colocar o slide lá no portal agora mesmo para vocês estudarem. Então, caso tenham dúvidas, vocês podem falar. Eu vou acabar a gravação aqui, vocês podem falar.